E aí, pessoal, olá a todos, olha só, vamos aqui à parte 15/3, tá lá, 15/3 e última parte, tá bom? Vamos lá, o assunto é sobre regra de identificação de número primo, ok? Vamos agora ver como é que você identifica um número primo. Quando você tem aqueles números primos que são muito maiores, quando já são de 3 algarismos em diante, então temos que seguir aí algumas regras. Uma delas é a divisão. O que acontece? Vamos lá. Fizemos a primeira, a 15/1, para falar sobre regras de divisibilidade com a utilização de uma questão que envolve número primo. A 15/2, parte 15, subparte 2, resolvemos uma questão de concurso, uma questão típica de concurso, e que envolve número primo, a mesma questão da 15.1. Eu tive que fazer a solução dela usando o conhecimento de regra de divisibilidade. E agora, nessa 15/3, parte 15, subparte 3 e última, vamos aproveitar e ver como é que você identifica o número primo quando você já tem quando é um número de 2 algarismos, quando são já de 3 algarismos. Porque o que acontece? O primeiro requisito aqui para você saber identificar o número primo é que você tem que saber o que é uma noção de número primo, que já foi explicado nas partes anteriores. Noção de número primo, né? Vou colocar novamente para você ter ideia de como é que é. Vamos frisar sempre isso. Vamos lá. Para você ver um número primo, ele tem apenas 2 divisores. Ele tem um 1 e o próprio número. Tá lá. Entendeu? Ele tem o 1 e o próprio número. Pronto. Tá lá. O que acontece? Aí você dá um exemplo. Vamos supor, se você pegar um número aqui, por exemplo, o 23, tá lá? Ele é número primo. Porque se você for fazer a divisão, pegar o número primo, né? O 23. Por que ele é número primo? Porque quando você ele é só divisível por 1 e por ele mesmo. A segunda condição é que número primo, ele não segue a regra de divisibilidade, nem de divisibilidade por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 8, nem por 9, nem por 10, nem por 11, nem por 12, né? Não segue nenhuma regra da divisibilidade que foi visto na parte 15, subparte 1, que foi explicado tudo sobre regra de divisibilidade, né? A segunda, digamos assim, a segunda, para ser um número primo, né? Vamos ver, o quociente, então tá aqui, ó, quando você tem assim, eu vou pegar aqui o termo geral da divisão, ó, o esquema, a estrutura da divisão. Você tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, tá? Vamos lá. Para ser um número primo, o quociente aqui, ele tem que ser menor que o divisor ou igual a ele. Tá aqui, ó. O quociente tem que ser menor que o divisor, né? Tá lá. E o resto aqui, ele tem que ser diferente de 0. Entendeu? Não pode dar resto 0, porque se dar resto 0, vai ser identificado como número composto. O que é um número composto? É aquele número que tem mais de 2 divisores. Qualquer número composto, por exemplo, se você tiver o 12, por exemplo, vamos lá. Quais são os divisores de 12? O 12 os divisores são 1, 2, 3, 4, 6 e termina com 12, né? Então você vê que o 12 tem essa quantidade de divisores maior que 2 divisores. Tá lá. E quando você vai fazer a divisão e dar resto 0, pronto. Então o 12 não é número primo. Tá lá? Tá bom? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Seguindo essa regra aqui, né, da regra da identificação de número primo, quociente menor que o divisor e o resto 0, diferente de 0, a terceira condição é você saber quais são os números primos. Se eu perguntar assim, quais são os números primos, e o conjunto de números primos, eles é um conjunto infinito, entendeu? Não existe aquele número primo que tem o máximo, tá? Quais são os números primos? Quando a gente fala aqui quais são os números primos, a gente pega aqueles números primos básicos, que é o seguinte, você vai botar aqui o conjunto, vamos lá.
o único número primo que é par, é o único que é par e é o menor de todos, é o 2, tá? O 1 não é primo porque só tem só 1 dividido por 1, tá lá. 1 não é primo, né? Só um divisor mesmo, tem que ter 2, né? Você começa pelo 2, é o único número primo que é par, o resto é tudo ímpar. O próximo número primo que eu vou colocar é o 3, 3 dividido por 1, 3, 3 dividido por 3, 1, quer dizer, não tem 3 dividido por 2, por exemplo. 3 não é divisível por 2, porque vai dar um número decimal que é 1.5, tá? Vamos lá. Porque já que quando a gente estuda números primos, divisores, múltiplos, MMC e MDC, esses assuntos fazem parte do conjunto dos números naturais e inteiros, tá? Então vamos lá. Qual o próximo número primo? Você tem o 5, você tem o 7, tanto você estudar que você acaba aqui memorizando, ó, 2, 3, 5, 7, ó, 8 não é, 9 não é, 10 não é, 11 é primo, tá lá, 11, 12, 13 é primo, 13, 14, 15, 16, 17, 17 é primo, 17, 18, 19, 19 é primo, 19, 20, 21, 22, 23 é primo, outro, 24, 25, 26, 27, 28, 29 é primo, 29, 30, 31 é primo, e por aí vai, ó, conjunto infinito, fechei, tá? Tendo a noção de que é um conjunto infinito, ó, tá aqui, tá bom? Então, isso é que são os números primos que nós vamos usar para a gente fazer a nossa divisão quando se trata de números maiores, né? Já começa com 3 algarismos, ok? Então, o que acontece? Nós vamos pegar uma outra folha, né? Eu usei essa folha aqui para quê? Pra gente, né, para mostrar para vocês, pra gente se basear, ok? Ó, vou pegar aqui, ó, vou deixar aqui e a gente vai acompanhando, ok? Então vamos lá, a gente vai aqui acompanhando lá. Então vamos lá, então aqui, ó, vou prender aqui ele, ó, né? Ó, botar aqui, ó, tá vendo? Tudo aqui né? A gente faz, né, esse improviso igual como acontece em sala de aula, né? Então tá aqui. Então deixa eu botar aqui, ó. Então, vamos lá. Tentar aqui, ó. Vai aqui, ó, direitinho, ó. Prendeu. Pronto, ó. Viu, ó? Tudo é aqui assim. Igual como a realidade, como a gente vai... acontece, né, em universidade e escola. Então, vamos lá. Vamos começar? Então, vamos pegar aqui, ó. Uma vez que eu coloco aqui essa regra aqui, ó. Pronto. Tá lá. Tá? Lembrando, você tem que ter noção de divisibilidade. Então vamos fazer o seguinte, eu vou usar 2 exemplos aqui, 2 exemplos que eu já tinha visto, né, para a gente andar mais depressa. Eu peguei aqui o número 401, tá bom? E o interessante é que eu vou pegar o número 253 para a gente fazer uma comparação aqui, tá? Tá lá, vamos lá. 451 e 253. Como é algo que eu já tinha planejado de usar esses números, vou fazer então uma coisa, eu vou começar com o 253. Eu já vou logo dizer de cara que o 253, ele não é primo. Aí você fica me perguntando, por que o 253 não é primo? Ele não é primo porque é um número que segue um dos tópicos da regra da divisibilidade. Por quê? Vamos lá. Você vê que o 253 aqui, vamos lá, lembrando, divisibilidade por 2. Para o número ser divisível por 2, ele tem que ser par. Acabou. Só que aqui é ímpar. Quando ele é ímpar, você tem que já começar com regra de divisibilidade por 3. Mas para ser 3, a soma dos algarismos dele tem que dar um resultado que é divisível por 3. Então vamos ver. Será que ele é por 3? Então vamos lá, ó. 5 mais 3, 8 mais 2, 10. 10 não é divisível por 3. Então 253 não é divisível por 3. Será que ele é divisível por 4? Vamos lá. Para ser divisível por 4, ele tem que terminar por 2 zeros. Ou os 2 últimos algarismos têm que ser divisível por 4. O 53 não é por 4, então não é. Pronto. Vamos ver para o próximo. Será que é divisível por 5? Para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5, tá lá, e ele tem que terminar em 0, não é. Ó, não termina, beleza. 5, ele é divisível por 6. Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Deixa eu colocar aqui, ó, ele é ímpar, então não pode dividir... Perdão. Não pode dividir por 2, porque ele é ímpar.
E para o 6, ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Não é nenhum nem o outro, então ele não é divisível por 6. Ele é divisível por 8. Para ser divisível por 8, ele tem que terminar em 3 zeros, ou ele tem que ter, um número tem que terminar em 3 algarismos que sejam divisível por 8. Como não tem, né? Então já sei que não é divisível por 8. Ele não é divisível por 9. Para ser divisível por 9, você tem que somar os números, dar um número divisível por 9. Se você somar, é a mesma coisa do 3. Se ele não é divisível por 9, o resultado, então, o 253 não é. Por 10. Para ser divisível por 10, o número tem que terminar em 0. Como aqui não termina em 0, não é divisível por 10. Faltou o 11 e faltou o 12. O 12, eu já digo logo, para o número ser divisível por 12, ele tem que ser por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Ele não é nem por 3 nem por 4, então não é divisível por 12. Então, sobrou o 11. O número para ser divisível por 11 tem que tomar bem... Ele não é muito bem assim... ele não é muito assim evidenciado muito quando se estuda a regra de divisibilidade, tá? Esse 11 aqui, ele parece que ele é um pouco esquecido, mas ele tem uma importância muito grande pelo seguinte... A regra da divisibilidade por 11, ele é um pouco mais complexo do que os outros, né? Porque ele não é muito assim, né, destacado, ele é esquecido, e não pode acontecer isso, porque o número para ser divisível por 11, vamos lá, você tem que ter noção de ordem e classes. O que significa? Vamos lá. Você está vendo o número 253 aqui, né? Vamos lá. Você tem que ver que cada algarismo que você pega aqui, cada algarismo aqui, da direita para a esquerda, quando a gente estuda ordem, classe, ele assume uma posição. Por exemplo, o 3 aqui, ele assume a posição 1, então é da direita para a esquerda, tá? O 5, ele está na posição 2, e o 2 aqui, ele está na posição 3. Então, esse aqui é a primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Para saber se o número é divisível por 11, ele tem que... A diferença entre os algarismos de ordem ímpar e o de ordem par tem que dar 0 ou tem que gerar um múltiplo de 11. Vamos ver aqui, Você vê, eu vou pegar o 3, eu vou pegar os números de ordem ímpar. No caso, é o 3 que ocupa a primeira posição e o 2 que ocupa a terceira posição. Essas posições são números ímpares. Então, eu vou pegar o 3 e o 2. 3 com mais 2, 5. E esse aqui é o único par, né? Então, eu vou colocar o 2 aqui. É como se fosse você fazendo 2 mais 0. Então, tá lá. Vai ser 2. Em seguida, você vai pegar esse 5 e esse 2 aqui, você vai diminuir. Tá lá. Tá lá. Então, tá, aqui, Peraí. Será que é o 253 que eu vi aqui, gente? Agora eu não me lembro. Não, meu Deus do céu. Olha só, errei. Olha só olha o erro grave que eu cometi. Eu peguei o 2, não, peraí. Eu vou ter que... É o 5 que está na posição par. Gente, perdão mesmo, É 5. Tá vendo? Um erro gravíssimo que eu cometi. Vamos consertar. Então, vamos ver de novo. Cuidado, você vai pegar os números que ocupam ordem par e ordem ímpar. Então, vamos lá de novo. Mais uma vez, peço perdão. Vamos lá. O 3 ocupa a posição 1, então já bota logo aqui. O 2 ocupa a posição ímpar, 3, coloca aqui. Então, cuidado, cuidado, o erro que eu cometi foi aqui. Eu olhei para o 5 e coloquei o 2, vamos lá. O 5, ele ocupa a posição par. Então, eu vou colocar o par, é 5 que eu tenho que colocar. Agora sim, olha só, por isso que eu estranhei, 5, vamos lá. Agora faz a diferença, 5 menos 5 dá 0, pronto. Se a diferença entre a soma dos dois aqui, do ímpar e do par, der 0 ou múltiplo de 11, então 253 ele é múltiplo de 11. Significa que se você dividir 253 por 11, o resto vai dar 0, vai dar uma divisão exata. Quando o número dá uma divisão exata, ele não é primo, ok? Pronto, até isso. Porque para ser primo, ele tem que dar uma divisão com um quociente menor ou igual ao divisor, como está aqui, o quociente tem que dar menor ou igual ao divisor com o resto diferente de 0. Pronto, tá lá. Agora vamos fazer aqui com 401. Vamos lá. O 401 é o seguinte.
Aqui você tem um 401. Se você for fazer a mesma coisa de seguir as regras, dá para ver de cara aqui que o 401 não segue nenhuma regra daqui, desses aqui, do 2 até o 12, né? Não segue nenhuma regra aqui. Quando ele não segue nenhuma regra, nem do 2, nem do 3, do 4, do 5, do 8, 9, 10, 11, 12, pronto. Ele não não tem divisão exata, né? Se um deles tiver uma divisão exata, como aconteceu com o 253 aqui, que só no 11 você viu que ele tem uma divisão exata, ele já não é primo. Esse aqui, o 401, só de ver que ele não segue nenhuma dessas regras aqui de divisibilidade, vista lá, estudadas na parte 15, subparte 1, já de cara já vê que ele não tem divisão exata. Então, ele pode ser primo. Então, vamos lá. Para ser primo, o que você tem que fazer? Você vai ter que pegar esses números primos daqui, tá aqui, ó, esse conjunto dos números primos, e começar a dividir. Vamos supor, se eu for pegar o 401 dividido por 2, eu vou colocar aqui, ó, tá lá, 401 dividido por 3. Eu tô botando aqui, eu vou mostrar, tá, gente? Ó, para vocês acompanharem, ó, 401 dividido por 5, ó, eu vou pegando, ó, 401 dividido por 7, tá lá, 401 dividido por 11, por aí vai. Ó, então eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei esse número primo, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11, tá lá. Aí eu poderia continuar. Será que dá por 13, por 17? Eu tenho que fazer essas divisões sucessivas até gerar um quociente que seja menor que o divisor e resto diferente de zero. Só que se eu for fazer aqui, ó, se você for dividir por 2, ó, 401 por 2, você vai ver logo de cara que vai dar um quociente muito maior que o divisor, né? Então, o que acontece? Quando se trata, então, de um número já maior, que já passa de 2 algarismos, de 3 e diante, o que eu faço? Eu uso a regra da raiz quadrada, tá? Eu pego, ou então, um número primo, multiplico pelo próprio número primo, para chegar próximo de 401, então o que eu faço? Vamos lá, o 401 você vai pegar e dividir. Eu tenho que colocar o divisor que entra aqui, pode ser o 2, 3, 5, 7, 11. Eu não sei, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, para a gente não perder tempo, né? Para a gente não ficar dividindo, tá? Por cada um deles, porque você demora, né? A gente leva muito tempo, principalmente se cair uma questão de concurso. O que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar mais ou menos assim a lógica de a gente já usar um jogo de cintura. Não é macete, tá? Porque eu não gosto de ensinar macete, eu ensino o que é correto. Esse negócio de macete, eu nunca gostei de usar macete, né? O macete não vale a pena. Vamos seguir, é uma regra, vamos dizer assim. Vamos dizer que a gente pode fazer tipo uma firula, que é diferente de macete, né? Tipo, eu vou pegar, por exemplo, mais ou menos aqui, qual o número primo mais ou menos que você colocaria aqui e que você multiplicar por ele próprio dá próximo de 401. Quer ver? Eu vou pegar o 17. Eu não vou nem pegar o 11. Eu já sei que o 11, olhando aqui de cabeça, eu já sei que vai dar vai ser um quociente maior que o divisor, tá? Ele tem que ficar menor. Eu vou pegar aqui o 17 para ver. Como é que eu faço? Eu vou supostamente, vamos supor que o 17 entre aqui. Vamos supor que seja ele. Então, como se fosse assim, ó, 401 dividido por 17. Então, os outros eu já descarto, ó. Pronto. O que eu vou fazer? Para eu fazer, eu tenho que pegar o 17, eu vou multiplicar por 17. Olha lá. Vou pegar o 17 e multiplicar por 17. 17 por 17, ele dá 289. Eu sei porque ele faz parte dos 4 triângulos pitagóricos, tá? Tá vendo? Mais uma noção que a gente tem quando a gente estuda triângulos pitagóricos, né? Triângulo retângulo. Quadrado do cateto igual a soma dos quadrados o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos, tá? Eu vou pegar 289. Vamos conferir. Então vamos ver, ó. Vamos ver quem é que tá tendo ainda a noção de multiplicar, ó. 7 vezes 7, 49. Põe o 9, vai 4. 7 vezes 1, 7. Para 4, 11. Não é assim? 7 vezes 1, 7. Tá lá?
E 1 vezes 1, 1. Ó, eu vou somar. Vai dar 9. 7 mais 1, 8 e 289. Então tá aqui, ó, bem apertadinho aqui, ó. Então tá correto, ó, tá? Vamos lá. O 289 aqui, se você for ver, tá aqui, ó. Aqui é 401, ó, tá 289. Então eu tenho que fazer 17 vezes 18. Tá lá. Se eu pegar 17 vezes 18 aqui, ó, o que acontece? Tem que ver se vai dar próximo de 401. Aí você tem que pegar 17 vezes 18, tá lá. 7 vezes 8, 56. 56 vai 5. Cuidado, ó, né? Ó, 56, põe a unidade aqui e vai 5. Pronto. 8 vezes 1, 8. Para 5, 13. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 1, 1. Então vai ficar 6. 7 mais 3, 10. 1 mais 1, 12, que foi 3, ó, 306. Ó, já não dá. Ó, você vê que deu aqui 306, ó. Pronto. Nem vou continuar, porque eu já sei que, ó, 18 aqui, ó, ficou maior aqui, né? O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer com o 18. Eu vou pegar o 401. Tá aqui. Aí eu fico pensando, eu tô olhando aqui 17, 18. Aí você tem aqui, ó. Aliás, 17, 19, ó, falei 18, é 19, ó, novamente, ó. 17, 18, não, 19, ó, você tem que pegar só os números primos, tá? Ó, então você vai pegar o 19, tá vendo, ó? Quase um vacilo aqui que eu fiz, tá? Vamos lá, porque o 18 aqui é o quociente, mas no caso você vai colocar aqui no divisor o próximo número primo, que é o 19, ó, tá? Então, ó, muito cuidado, gente, tá? Ó, 19, tá bom? 19. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 19 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 19, multiplicar por 19, para ver, ó. 19 vezes 19. 9 vezes 9, 81. Põe 1, vai 8. 9 vezes 1, 9, que foi 10, ó. Pronto. Tá lá. 9 vezes 1, 9. 1 vezes 1, 1. Então vai ficar 1, 9, 291. Pronto, olha só. 291 aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Se vai dar 291, ó, quase, tá muito longe ainda, né? Então vamos pegar o 23. Então vamos lá. Se eu pegar aqui o 23, ó, então cuidado, ó, 19, o próximo divisor que entra é o 23. Então eu vou pegar o 401, dividir por 23. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Qual o quociente que entra aqui, multiplicado por 23, da próxima aqui? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 23 vezes 23, vamos lá. O que vai acontecer? Eu vou pegar o 23, multiplicar por 23, ó. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6, né? Ó, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Ó, 9, 2, 529. Olha só o que aconteceu aqui, né? Tá lá. Ó, já passou de 401, já não é o 23. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para quê? Ó, tá aqui, tá? 529. E aqui não é 23? O que eu vou fazer? Quando acontecer isso que já passou de 401, eu vou ter que agora pegar o 23. Aqui não é o 23? Ó, eu vou botar 22, tá ali. Olha só o que vai acontecer, né? Eu vou pegar o 23, multiplicar por 22. Então, o que eu vou fazer? Como eu preciso de espaço, eu vou botar agora aqui, nesse aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Então, vamos lá. Já não vou precisar, ó. Ó, eu já sei que eu tenho que pegar o 23, ó. Pronto. Tá lá. Eu tentei com 23 vezes 23, tá ali. Então, o número que deu vou pegar aqui, ó, é 529. Eu vou usar como referência, 529. Como já passou de 401 aqui, ó, agora eu já posso fazer assim, ó, 23 vezes 22, tá lá? Eu vou pegar o 23 vezes 21, 23 vezes 20, tá lá? Olha só que interessante aqui.
Quando você tem esse aqui, você já tem aqui um número já aqui, ó. Quando tem assim 20, existe aquela regra da multiplicação que diz o seguinte, tá vendo? Isso é o jogo de cintura que eu tô falando, tá? Porque, veja bem, tem o 22 e o 21. Quando você trabalha com multiplicação que envolve zero, foi aquilo que eu falei lá de uma das minhas lives, o seguinte, quando você tem aqui um número, por exemplo, 12, e você vai multiplicar por 130, tá lá. Quando você tem um número aqui terminado por zero, aqui, o que você faz? Primeiro você multiplica os números que são diferentes de zero, por exemplo, 12 vezes 13. Aí você vai pegar 13 vezes 12 ou 12 vezes 3, ó, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3 e 1. Pronto. Você vai pegar o 6, 2, 5, 156. O resultado vai ser 156. Sobrou um zero, então você acrescenta aqui, ó, 1560. Vamos ver se está certinho, ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2, ó. 3 vezes 1, 3. Certinho. E põe o zero. Beleza. Então, olha só isso aqui, ó. Em vez de eu usar esses aqui para multiplicar, eu vou usar esse aqui, ó. Sabe por quê? Pelo seguinte. Se você for pegar o 23 vezes 2, vai dar 46. Zero aqui e você bota o zero aqui, ó. Pronto. É isso que é ter base matemática que eu tô falando, entendeu? Tá? Isso é uma regra, a regra de multiplicação envolvendo 10, 100, 1000, né? Tá lá, envolvendo, ó. Por exemplo, 13 com 0, 130, é como se fosse 13 vezes 10. Então, é isso que eu estou falando. Olha só o 460. Eu nem preciso fazer isso aqui, porque eu já sei que se eu multiplicar, vai ficar muito maior que 401, ó, 460. Eu já estou quase aproximando. Então, eu já tenho que pegar o 23, fazer com 19. Eu tenho que pegar o 23, fazer com 18. Eu tenho que pegar o 23, fazer com 17. Eu tenho que pegar o 23 e fazer com o 16. Tá lá. Eu já tenho que diminuir, ó. Vamos lá. O que acontece aqui? Se eu diminuir, vamos ver. A gente pode fazer o seguinte. A gente está vendo essas multiplicações aqui. Quer ver? A gente pode se chutar. Por exemplo, eu fiz com 20. Se eu fizer por 19, como é próximo de 20, acredito que ainda vai dar maior que 401. Aí eu vou já descartando, ó. 18, será? Não sei. Você já vê que o 17 aqui, ó. Tá vendo o 17? Ele já está um pouquinho longe de 20 aqui, ó. Então, se eu pegar o 23 multiplicar por 17, vamos lá. O que vai acontecer? Ó. Vamos ver então aqui, ó. 3 vezes 7, 21, vão 2. 2 vezes 7, 14, 1 que foi 15, tá lá. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 1, 2. Então tá aqui, ó. Vou botar 1, né? 5 mais 3, 8. E aqui dá 381. Então vamos lá. 23 vezes 17, novamente, né? Ó. 3 vezes 7, 21, vão 2. 2 vezes 7, 14. Ó. 3 vezes 7, 21, vão 2. Ó. 2 vezes 7, 14. 16. Ó. Errei. Então aqui vai dar 391. Viu, gente? Eu também, às vezes acontece de eu errar, entendeu? Pode criticar, eu mereço crítica, tá bom? Podem criticar à vontade. Por isso que eu tenho que ficar verificando aqui, ó, como é que a gente, né, erra também, eu também erro, né? Mas temos que consertar, também ter a base, a forte, né? Não é uma desculpa que eu tô dando, claro que às vezes eu assumo os erros aqui, mas eu tô vendo, ó, mas são poucos erros, né? Então, ó, tem que ter muito, e eu falo, cuidado, não façam isso, ó, já consertei, dá 391. Por isso que eu tenho que ficar vendo, verificando, tá? 391. Ele já chegou próximo de 401. Talvez seja o 17. Porque se eu pegar o 18 aqui, ó, ele já vai passar de 401, tá? Você pode até tentar fazer a multiplicação, vocês, né? Eu já não vou nem fazer com 16, né? Tem que chegar o mais próximo possível de 401. Mas se você quiser fazer o 23 vezes 18, a gente faz, ó. Vamos lá. Vamos fazer, ó, vamos lá. 3 vezes 8, 24. Vão 2, ó, tem que olhar para cá. Vamos lá. 2 vezes 8, 16. Com mais 2, 18, ó. Pronto. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2, ó. 4, ó.
8 mais 3, 11. 2 mais 1, 3, 1 que foi 4. Ó, 414. Já passou de 401. Então, vou usar esse aqui, ó. O 391. Então, é o 23 vezes 17. Tá aqui? Vou colocar o 17 aqui. Pronto. Já tem uma esperança, ó, porque já tem um divisor menor que o quociente menor que o divisor. Então, vamos lá. Esse aqui é o dividendo. Esse aqui é o divisor. Esse aqui é o quociente. Esse aqui é o resto. Já tem uma esperança aqui, ó, porque o quociente já deu menor que o divisor, porque o quociente ele tem que ser menor ou igual ao divisor. Agora vamos ver como é que eu vou fazer. Eu vou pegar 23 vezes 17 para próximo de 401 é 391. Então eu vou pegar o 391 aqui, diminuindo 1 menos 1, 0, 10 menos 9, 1, ó, 3 menos 3, 0. Vocês repararam que o resto aqui não dá mais para dividir aqui? Quando esse aqui ficou menor que o 23 aqui, ó, o resto ficou menor que o divisor, já vou parar aqui, ó, já deu um resto, já, que não dá mais para dividir, parei aqui. Ele é diferente de 0, então segue a regra. Ele é diferente de 0. O quociente deu menor que o divisor, pronto. Então o 401... Então, o 401, ele é primo. Pronto, consegui desvendei. Então, é assim que faz para você achar número primo, ok? Então, tá aí, pessoal. Então, mais uma vez, né? Desculpe pelo erro que eu cometi, né? Daqui só dessa parte aqui, desse deslize, é imperdoável, claro, né? Mas também você tem que ter o jogo de cintura para você já ver, ó, para ver, ó, que você tem que consertar logo, tá? Não deixa passar, não. Pode acontecer deixar passar, tá? Tá aí, pessoal, certinho aí, tá bom? Então, pronto. Então tá aí, ó, foi dado aí, né, a live aí, né, sobre a regra da divisibilidade aí, falando sobre número primo, né, utilizado aí para você identificar número primo, ok? E tá aí. A regra aí, como você identifica o número primo daqui dessa live, parte 15, subparte 3, ok? Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima aí. Valeu, gente.